O Ceará é o 8º estado mais populoso do Brasil. No primeiro trimestre deste ano, registrou um crescimento quase 2 vezes maior do que a média nacional. Para manter a recuperação econômica e garantir o bem-estar da população, o investimento em áreas estratégicas é prioritário. Temas como saúde, educação, recursos hídricos e segurança pública movimentam o debate entre os cearenses. E nós vamos conversar sobre isso com o presidente do Senado, Eunício Oliveira, porque o desenvolvimento do Ceará é assunto de Estado. Eu sou Ronaldo Martins e tenho a companhia do jornalista Jefferson Dalmoro, que é da Rádio Senado. Presidente Eunício, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa Assunto de Estado para discutir o Ceará hoje. Eu que agradeço a vocês, e a TV Senado pelo convite. Presidente, a gente queria começar falando de segurança pública, que é um tema prioritário para o Congresso, na agenda do Congresso e também para a população. Recentemente foi divulgado o mapa da violência, nós temos até alguns dados para mostrar aqui, que mostram, veja só, presidente, o crescimento de homicídios no Brasil foi algo muito grande nos últimos 10 anos. Esses dados, por exemplo, do Ceará. No Ceará houve uma redução boa nos últimos anos, entre 2014 e 2015, de 10%, mas um crescimento de 122% nos últimos 10 anos, como todo o Brasil. A segurança é um problema em todo o Brasil. Na abertura dos trabalhos legislativos deste ano, o senhor colocou esse como um dos temas prioritários e apresentou a ideia de aprovarmos o Sistema Único de Segurança Pública, que foi aprovado e sancionado. Como esse sistema que começa a ser implantado agora pode ajudar a resolver esse problema da violência e melhorar a segurança pública? Bom, não foi apenas no começo desse ano. Já no final do ano passado, meados de agosto, setembro, quando se discutia, se debatia com muita assiduidade na Câmara de Deputados, a questão da Previdência Social, essa pauta não estava no Senado. Eu optei por uma outra pauta, ou por outras pautas, como a pauta da segurança pública, porque a gente andava nas ruas e anda nas ruas, vai no dia a dia das pequenas cidades e vê a aflição das pessoas. E a outra pauta era a recuperação da economia. Nós tínhamos uma economia, naquele momento, em uma situação muito ruim, com quase 15 milhões, 14 milhões e pouco de desempregados, com PIB negativo, com taxas de juros elevadas, com vários fatores que afligiam a população no dia a dia. Então, nós fomos para esses dois temas. Discutir a microeconomia, que é quem faz a movimentação econômica do país, e discutir algo que é fundamental para a sociedade, para a convivência, para o direito de cidadania, inclusive de ir e vir, que é a questão da segurança pública. E foi aí que nós avançamos bastante no ano passado, nessa pauta, e já na abertura desse ano, aí você tem toda a razão, na abertura do ano legislativo, na presença de várias autoridades, da presença da presidente da Suprema Corte, da Procuradora-Geral da República e de outras autoridades, ali na abertura do ano legislativo, nós firmamos 2 compromissos com a sociedade, que era de movimentar o Congresso no sentido de encontrarmos uma solução para essa questão fundamental e que aflige a população, que era a segurança pública, e a outra era o crescimento do país para gerar emprego e renda e trabalho para a população, principalmente para a população mais jovem que precisa adentrar ao mercado de trabalho. E aí veio a ideia de, assim, copiando, de certa forma, o Sistema Único de Saúde, copiando o que nós temos na questão da educação, do Fundeb. Baseado nesses 2 sistemas, nós propusemos a criação do Sistema Único de Segurança Pública, que, graças a Deus, nós aprovamos aqui em regime de urgência. Muito rapidamente. Foi para a Câmara aprovou em regime de urgência e já foi sancionado pelo Presidente da República. Agora, nós liberamos os recursos a semana passada, aprovamos a medida provisória que cria e libera os recursos para o Ministério da Segurança Pública e criamos também nesse sistema integrado, centros de inteligência espalhados no Brasil. São apenas 5 centros de inteligência. E, graças a um esforço que nós fizemos aqui, de toda essa ideia lançada, e até a gentileza do ministro Raul Jungmann, que foi muito rápido nessa decisão,
de criarmos um desses centros no estado do Ceará. Porque o estado do Ceará é uma porta, né, tanto do ponto de vista de distância entre a África, entre a Europa, como uma extensão do Rio de Janeiro na questão de tráfico de armas, de tráfico de drogas. Então, nós fizemos essas ações e tenho convicção que elas serão ações positivas. A da economia já começa a responder e da segurança pública, como você mostrou aqui, os dados começam a arrefecer algo que agride a sociedade, que é exatamente a questão da violência. Senador, o Nordeste tem, nas capitais do Nordeste, algumas das cidades mais violentas do país, segundo os dados de segurança que a gente vê, né? Essa criação desse Centro Integrado de Inteligência, ele vai, no caso de Fortaleza, para a gente explicar para quem nos assiste, ele vai integrar essas ações em todos os estados, vai ser o que se fala muito, que o senhor mesmo colocou aqui agora, que falta essa conversa entre os diversos entes que tratam da segurança pública. Esse é o papel do Centro Integrado? Esse é mais do que o papel do Centro Integrado. Eu vou dar aqui 2 exemplos. O Ceará foi o estado que proporcionalmente mais investiu nessa questão de educação. Nós temos das 77 melhores escolas públicas do Brasil, das 100 melhores, 77 estão no Ceará, então há um investimento nessa questão de educação, que é o único caminho que eu vejo para fazer o desenvolvimento e o crescimento de uma sociedade. E, por outro lado, também, o Estado, né, o governador Camilo, chegou a contratar mais de 9 mil profissionais. O que foi contratado nesses 3 anos de pessoas para cuidar da segurança pública é maior do que o efetivo de um estado vizinho nosso, como é o caso do estado do Piauí, que compreendo que deva ter feito também o seu esforço nessa questão. Mas isso não foi tudo, não foi suficiente. Nós precisávamos integrar essa questão da inteligência. Vou dar um exemplo. Um determinado traficante que morava em São Paulo, jovem, comandava uma rede de tráfico, saiu de São Paulo, passou na Bahia, disse que tinha sido roubado todos os seus documentos, tirou uma nova carteira de identidade, tirou um novo passaporte em Salvador, morou em Fortaleza durante 4, 5 anos, convivendo com a sociedade cearense. Ninguém imaginava que aquele cidadão era um traficante. Ninguém imaginava. Um jovem, boa aparência, esportista. Ninguém imaginava, ele se envolveu na sociedade, não fazia ele próprio nenhum tipo de comportamento que não fosse um comportamento que não levasse a ele qualquer tipo de suspeita. Com nova documentação, deixou a barba crescer, virou um outro cidadão entre São Paulo, Bahia e Ceará. Por quê? Porque não havia sequer nenhuma integração entre, por exemplo, a inteligência do Ceará com a inteligência da Bahia ou com a inteligência de São Paulo. Para identificar que um traficante estava circulando. Nós aprovamos aqui no Senado a carteira de identidade única. Documento único. O documento único. Para quê? A Receita Federal tem um sistema fácil de buscar o bolso do contribuinte. Mas nós não tínhamos nenhum sistema no Brasil que integrasse a questão da segurança pública através da inteligência, da prevenção. Porque combater o crime, como eu disse, fazer esse investimento todo, criar um sistema integrado de segurança nas pequenas cidades, como estão sendo montadas no estado do Ceará, é extremamente importante. Mas mais importante ainda é você ter um sistema nacional integrado. Presidente, vamos mudar de assunto um pouco, falar de recursos hídricos. Sabemos que o Ceará... É outra aflição nossa. O Ceará, como todo o Nordeste, vem enfrentando uma seca duradoura, uma seca longa. 6 anos. Embora esse ano, veja os dados, presidente, o volume dos açudes melhorou um pouquinho, né? De 13 para 12 em 2017, esse ano, no primeiro quadrimestre, 17%. Porque acabou o inverno agora. Pouco. Mas acabou o inverno agora. Exatamente, para de chover, né? Presidente... Para nós é inverno quando chove. É o contrário das outras regiões. Para nós é inverno quando chove. Um dos dilemas para resolver esse problema da seca, ou uma das soluções, seria a transposição do Rio São Francisco, que está sendo feita, uma obra que está avançando. Como é que está hoje o investimento nessa obra da transposição, sobretudo para atender o Ceará? Bom, eu espero que Deus me dê vida e me dê muita saúde e que eu tome um banho nas águas do Velho Chico ainda este ano.
ainda este ano. Esse é o nosso compromisso. Eu, num determinado momento, fiquei muito aflito, porque essa obra, né, que foi uma obra idealizada há 155 anos, né, que teve, saiu do papel para a prática, colocada ali pelo presidente Lula, né, à época, e, no final, a obra ficou paralisada por uma questão da empresa, que teve problemas e não teve condições de continuar com a obra. Depois entraram outras empresas num consórcio, também não tiveram condição de concluir essa obra. E, finalmente, faltavam os recursos. 616 milhões para a chamada último trecho da transposição. Que vai atender o Ceará, esse último trecho. Que chega, o Ceará, Rio Grande do Norte, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e um pedaço de Pernambuco. Certo. Esse último trecho paralisou tudo. É o eixo norte, né? É o último trecho que chega na entrada do Ceará, né? Na divisa já com Pernambuco. Então, faltavam 616 milhões. O que é que nós fizemos? Nós destravamos esses recursos, fui ao Executivo, conversei com o ministro da Fazenda, conversei com o presidente da República, mostrei a necessidade da liberação, mesmo naquele momento de crise, e fui atendido, e nós liberamos 616 milhões para o último trecho da transposição do São Francisco. Mas quando a água da transposição chegar, né, na cidade de Jati, aí ela, para poder chegar até o Rio Jaguaribe, e chegar no açude do Castanhão, que é um pulmão de abastecimento de água para Fortaleza e região metropolitana, são 7 bilhões de metros cúbicos acumulados naquele açude, que hoje chama-se Açude Paz de Andrade. Esse açude, que era o antigo Castanhão, esse açude vai ser o pulmão de abastecimento. Para você ter uma ideia, nesses 4, 5 últimos anos, ele saiu de 7 bilhões de metros cúbicos para cerca de 300 milhões de metros. Praticamente acabou. Praticamente nada, apesar do racionamento, apesar da forma como foi conduzido tudo isso. Então, nós conseguimos liberar esses recursos e conseguimos liberar os recursos do chamado Cinturão das Águas, que é o trecho já dentro do Ceará, né? Que aí é uma obra federal, mas tocada pelo governo do Estado. Nós já liberamos cerca de 600 milhões para a transposição e cerca de quase 400 milhões para o Cinturão das Águas, fazendo quase R$1 bilhão. Então, se Deus quiser, até o mês de setembro, né, outubro, no mais tardar, nós vamos estar tomando um banho, se Deus quiser, naquelas águas, né, santas da transposição do São Francisco. Presidente, a água é muito importante para o consumo humano e também para a agricultura, né? Mas outra coisa que é importante para a agricultura são os recursos. O senhor tem uma lei, a Lei 13.340, que é a lei da repactuação das dívidas, que só no mês de maio resultou em R$1 bilhão e 100 milhões de reais repactuados com agricultores do Nordeste. O que isso representa para o Estado? Essas duas medidas, né? Água e dinheiro para o pequeno agricultor. Olha, isso, até me perdoe aqui, mas isso me causa até emoção. Porque essa lei, que foi batizada de Lei Eunice Oliveira, essa lei já beneficiou mais de 5 bilhões de reais no Ceará e no Nordeste brasileiro de renegociações. Imagina o seguinte, eu posso dar um exemplo aqui para quem não conhece, uma família que mora numa pequena casa de taipa, que nós estamos em outra luta aqui, nós vamos falar daqui a pouco, mora numa casa de taipa, semi-analfabeto, foi no Banco do Nordeste na esperança de melhorar a sua vida. Ali ele comprou uma vaca ou duas, a mulher, ele mesmo tira o leite, ou o filho tira o leite da vaca, puxando no peito, e a mulher faz um queijo e ele no final de semana vai vender na rua para comprar a feira, para comprar uma roupa para a filha ou para o filho e melhorar um pouco a sua qualidade de vida. O que aconteceu? Veio a seca, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, quarto ano seguido de seca. 4 anos de seca seguida. Seca, que eu digo seca, é sem chuva. Tem cidade do Ceará que uma criança nasceu e veio ver chuva com 5 anos de idade. Isso é verdade, não é uma invenção, não é uma historinha. E o que é que aconteceu com isso? A vaca, obviamente, morreu de fome. Ele quase morre de fome junto com sua família. Perdeu tudo. E um dia eu cheguei numa cidade, acho que se não me falha a memória, na cidade de Mombaça, tinha uma rádio chamada Sertões de Mombaça, não sei. E essa rádio estava convidando os agricultores a virem
para o cartório, devo entregar as suas terras ao Banco do Nordeste. Aquilo, eu era deputado, aquilo me chocou profundamente, profundamente. Eu cheguei em Brasília e disse, eu vou arranjar uma solução para isso. Senão meu mandato não vai valer nada aqui. Fui 11 vezes ao presidente da República, que na época era o presidente Lula. Por isso que ele batizou essa lei. Essa lei vai se chamar Eunice Oliveira, de tanto você vir aqui lutar por isso. A semana passada me emocionou muito. Um diretor do banco me mandou, um gerente do banco me mandou uma senhora lavradora, agricultora, com as mãos todas rachadas, mulher de 50 anos, o rosto todo engelhado por causa do sol. E ela de livre iniciativa, hoje é muito fácil, as pessoas têm, todo mundo tem um celular, grava, faz imagem. E ela gravou essa imagem, fez questão de mandar aqui para o meu gabinete. Ela dizia o seguinte, ela dizia o seguinte, pegou um dinheiro e devia R$ 106.800 ao Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste agora está fazendo visitas aos municípios, chamando os agricultores para renegociar as dívidas com até 95% de desconto. E essa senhora dizendo o seguinte, eu vendi meu gado, que eu morri, não vendi, morreu. Mas me sobraram umas galinhas, uns porcos, eu juntei com meu vizinho, com minha mãe, as pessoas pobres são muito solidárias, e eu fui ao Banco do Nordeste. Quando cheguei lá, devia R$ 106.000. Eu tinha juntado 4.000. E o banco fez as contas, no final, eu paguei minha conta, que era 106.000, com R$ 2.840. Saí de lá, comprei novas galinhas, comprei uma roupa nova para mim, comprei uma roupa nova para minhas filhas, comprei até uma boneca para minha filha. Talvez essa seja a minha emoção. Então, esse foi talvez um dos melhores momentos, o melhor ato que eu fiz, agradecendo a Deus na vida pública, pelas oportunidades que Ele me deu na vida privada e na vida política. Então, esse é um momento que me emociona falar disso, porque parecido com o que está acontecendo agora, um outro tema do Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste tem um fundo de quase 30 bilhões de reais para subvencionar desenvolvimento, ampliação, indústria, mas nunca pensou naquela questão do pequeno, do sofrido, assim, e ele é um banco de fomento. Graças a Deus, a diretoria que está lá hoje tem essa visão, E uma outra coisa que aflige muito a todos nós, principalmente quem é do interior e que tem uma origem humilde como eu tive, é a questão da educação. E eu fiz uma luta aqui, difícil de superar, mas conseguimos levar 4 faculdades de medicina para o interior do Estado. Sim, não para Fortaleza. Para o interior do Estado. Que isso é algo inédito. E alguns institutos federais de educação para o interior. Mas as faculdades de medicina são faculdades particulares. Além de extensões, que nós, semana passada, fomos para Icó para levar a Universidade Federal do Cariri para a cidade do Icó, liberando um terreno de 14 milhões que pertencia ao DENOX, para o DENOX dar a sua participação como órgão de desenvolvimento para essa questão da educação também. E o Banco do Nordeste tinha quase 30 bilhões de reais. Para você ver como são as coisas são difíceis para nós. Nós temos um fundo de cinema, de cultura. Esse fundo era administrado por um banco do Rio Grande do Sul. Só que o Nordeste, por exemplo, tinha direito a 30% desse fundo, que é da Ancine. Sim. Mas o Nordeste nunca viu esse recurso, porque ele era administrado pelo Banco do Sul. Nós levamos agora para o Banco do Nordeste para que, pelo menos, esses 30% seja aplicado em cultura no Nordeste. Estava eu essa semana no programa lá no lançamento do Vida e Arte do Jornal O Povo, e chegou um cidadão e disse, olha, muito obrigado, porque o Cine Ceará, que é um programa de cinema, está vivo graças à ação que o senhor fez. Mas aí quando foram às faculdades para o interior, eu vi muitas mães que deixaram de me pegar no braço e me puxar, cara, a questão da agricultura, dos agricultores, que está sendo resolvido 100%, passaram a me cobrar uma outra coisa, a me pedir, a implorar outras coisas. A dizer, eu já vendi meu carro, já vendi meu gado, já vendi o que eu tinha para pagar a faculdade de um filho meu, de uma filha que está terminando a faculdade de medicina. Mas é muito caro, eu não posso mais pagar. E o que é que eu faço? Não tenho condições de pagar.
Aí, quando veio a negociação aqui dos fundos concessionários, que nós conseguimos reduzir a taxa que o banco cobrava 3,5% de taxa de administração. Só administração. Quando a taxa de juros era 4%, o banco cobrava 3,5% para administrar, então virava 7,5%. Agora nós baixamos a taxa de juros dos fundos e baixamos a taxa de juros de cobrança de administração do banco de 3,5% para 1,5%. Então, tiramos 2%. E desses recursos, me veio uma ideia. E nós aprovamos aqui no Congresso, o banco já está aplicando, está andando no interior do Estado. Quem estiver nos assistindo nesse momento, pode procurar o seu gerente do Banco Nordeste na sua cidade, e nós conseguimos liberar 700 milhões de reais, desculpa, esse ano, para financiamento do chamado FIES, para que filho de pobre do interior do Estado, mães não fiquem mais aflitas vendendo suas galinhas, vendendo ovo na feira, para pagar a faculdade dos seus filhos. O Banco Nordeste está financiando, tem uma linha de crédito de 700 milhões de reais, com até 12 anos de carência para alunos que tenham até uma renda baixa e que precisem de uma formação técnica ou acadêmica. Em relação a isso, o Banco Nordeste está financiando. Presidente, uma última questão, estamos chegando no fim. O senhor falou das casas de taipa. Como é que está a situação da habitação hoje no Ceará? O que tem sido feito para resolver esse problema? Eu estudei numa escola de taipa. Então, eu conheço o que significa aquilo. Eu aprendendo a tabuada com a professora Ciara, naquele tempo ainda era na palmatória, aprendendo as 4 operações, decorando as 4 operações, e os barbeiros passeando naquela casa de taipa que era onde nós estudávamos. Então, há pouco dia atrás eu estava lembrando disso e nós começamos a fazer intensamente um programa. Eu conversei com o ministro Baldi, que foi sempre muito disponível nessa questão. Conversei com o doutor Rodrigo, que é o presidente da FUNASA, e disse para ele, olha, nós temos que pensar, inclusive, que esse barbeiro atrapalha muito a saúde pública, porque ele gera a doença de Chagas, chamado coração de boi, como a gente chama no Nordeste. E é preciso que a gente cuide disso. Nós conseguimos liberar agora quase 1.000 casas para o estado do Ceará. Nós estamos liberando para o Nordeste inteiro. O programa não é só para o Ceará. Mas eu estou falando aqui hoje, como o programa está voltado para os estados. Hoje o foco é prestar conta para o Ceará, né? O foco é prestar conta para o Ceará, não por mim apenas, mas pelo programa que vocês criaram aqui para todos os senadores. Todos os estados têm sido ouvidos. Têm sido contemplados com essas informações. Então, nós já liberamos mais de quase 7.000 casas para que as pessoas possam ter uma melhor qualidade de vida. Eu espero que até o final desse mês agora, até o dia 7, que é o último prazo, conversei com o ministro Baldi, sexta-feira agora nós vamos entregar quase 1.000 casas mais no Ceará. Até o dia 7 nós devemos estar entregando cerca de 3.500 casas até o prazo que a lei eleitoral permite. Na sequência, eu espero que a gente selecione pelo menos mais 7.000 casas. Essas 7.000 casas serão construídas só no estado do Ceará. Voltamos ao programa das entidades participarem, no mesmo pé de igualdade que estão participando as construtoras, para concorrerem, para construir essas próprias casas. Então, nós estamos fazendo um programa diferente, voltado para os mais simples, para os mais pobres, que eu acho que é o que nós devemos fazer com os nossos mandatos. Foi para isso que nós pedimos o voto do eleitor e ele nos colocou aqui. E, como eu digo muito, eles depositaram a sua esperança, a sua confiança, principalmente as pessoas mais simples, mais humildes, para que a gente pudesse melhorar a qualidade de vida deles. Esse é nosso papel, é isso que eu tenho procurado fazer aqui como senador, como representante do povo cearense, como cidadão que recebeu a maior votação da história política do Ceará para o cargo de senador da República. Então, todo dia eu acordo pensando que eu tenho que retribuir a toda essa população com trabalho, com dedicação, com seriedade, com honestidade, com obstinação até, para que a gente possa melhorar a qualidade de vida da população como um todo, em recursos hídricos, em saúde. Na questão de saúde, por exemplo, já concluo, mas o Hospital de Barbalha é um hospital que atende 43 municípios, estava fechando. Eu consegui os recursos, que equivale a 3 vezes, as freirinhas rezem para mim, só quero a reza dela, 3 vezes os recursos, todos os anos, para que
esse hospital pudesse continuar funcionando. Nós conseguimos agora, para o Hospital do Coração também, lá da cidade de Barbalha, que atende 43 municípios, recursos da saúde para que ele possa continuar funcionando. Nós conseguimos agora 35 milhões a mais para que o Hospital de Xerubim, que é um belo equipamento do governo do Estado, possa funcionar. Nós conseguimos a liberação de recursos aqui, de financiamento, para que o governo do Estado possa, inclusive, construir o hospital regional na cidade de Limoeiro. Nós estamos conseguindo, e até o dia 5, espero eu, que a gente consiga liberar os recursos de quase 1 bilhão e 800 milhões para a construção do metrô de Fortaleza, para melhorar o meio de transporte para as pessoas mais pobres que usam trem, que usam metrô, que usam ônibus na cidade de Fortaleza. Então, eu estou muito tranquilo porque tenho procurado fazer aquilo que meu pai me ensinou e minha mãe também me ensinou. Meus pais me ensinaram, que é você ficar bem com você mesmo e ter a consciência do dever cumprido. É o que eu estou procurando fazer. Presidente, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa Assunto de Estado. Esperamos recebê-lo em outra oportunidade. Eu agradeço, né, a vocês. Acho que essa no nosso programa é a primeira vez que nesse programa Assunto de Estado eu ocupo muito pouco a TV Senado para dar oportunidade a que todos os senadores que compõem essa casa, né, possam participar dos programas. Eu já presido ali, já estou todo dia na mesa ali, na presença da TV, porque é regimental. Então, esse espaço, né, eu jamais teria ocupado, mas estou feliz hoje, porque acho que consegui, pelo menos em parte, prestar contas e dizer para o povo do meu estado que até o dia 5 não ficará nenhum município do Ceará, nenhum, talvez isso seja inédito na história da República, nenhum município do Ceará deixará de receber algum tipo de ação do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro, do ponto de vista de uma universidade, de um IFCE, de um benefício de água, de açudagem. Nenhum município do Ceará estará no final desse mês sem que tenha recebido, nesses últimos 20 meses, uma contribuição do senador Eunício Oliveira. Acho que isso é inédito e por isso que eu digo que estou muito bem comigo mesmo, com a consciência do dever cumprido. Agradecemos ao presidente, agradecemos também a você que acompanha essa entrevista. Ela está disponível lá no nosso site, senado.leg.br/TV. Você pode baixar, assistir novamente, distribuir para os amigos e pode sempre entrar em contato com a TV Senado para fazer críticas e sugestões, ligando de graça para o 0800 61 22 11. Obrigado pela companhia, até a próxima.